Igreja pode se colocar de pé. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra bonada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Podem se assentar. Todos aqui creem que o Senhor está nesse lugar, amém? Amém. Então dê uma salva de palmas para Jesus. É muito bom ter você aqui hoje, nessa noite tão especial. E se tiver alguém aqui hoje que está nos visitando pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, amém? As nossas programações semanais, elas continuam as mesmas. Na terça-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração aqui na Igreja Central. Na quarta-feira, às 19 horas, nós temos o nosso culto em Laranja Lima e também em Vila SEAC.
E às quintas-feiras nós temos células. Então, se você ainda não participa de alguma célula, mas gostaria de estar participando, você pode procurar os nossos líderes, que são Lauzemar e Josuel, Eracilda e Adriane, Luiz e Juliana, e também a nossa irmã Márcia. Então, se você sentir o desejo de estar participando de alguma célula, nós também temos aqui a do Cássio e da Roberta, vocês podem estar procurando algum dos nossos líderes ao final do culto. E no domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical aqui na Igreja Central e às 19 horas o nosso culto de louvor e adoração. Então vocês estão convidados a participar de todas essas programações conosco. Amém? E agora eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso primeiro sargento Robson Gracioto para fazer a oração do Pai Nosso. E também convido a igreja a estar se colocando de pé. Graças e paz. Façamos então a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. E eu convido também agora o nosso irmão dos Gideões, que dará uma breve saudação aqui para a nossa igreja. Graça e paz. É bom trazer à nossa memória que a vontade do nosso Deus é que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Certa ocasião é descrito na Bíblia que nosso Senhor trabalhando, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi perseguido pelos religiosos da época, porque fazia as obras nos dias de sábado. E ele cita em João 5:7, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus não dorme para que a sua palavra seja cumprida. E assim ele tem despertado em nós, em mim, em você, a vontade dele, que é que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Assim sendo, em 1898, como que por acaso, 2 viajantes se encontraram num hotel e dividiram um quarto de hotel, como estava muito lotado a região, e ali se identificaram como cristão. E um pediu licença para o outro para fazer uma oração, e ali então surgiu a ideia de distribuírem um Novo Testamento, deixar em cada hotel. Marcou-se uma reunião para um ano depois, então iniciou-se em 1899 os Gideões Internacionais no mundo. Uma ressalva nós temos que destacar: existe os Gideões Missionários, que é em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma igreja local, e os Gideões Internacionais, que é uma associação de homens de negócio, pessoas profissionais liberais, né? Pessoas crentes de diversas igrejas, que têm esta finalidade: distribuir gratuitamente a palavra de Deus. Primeiramente, o objetivo era em hotéis. O plano era colocar um Novo Testamento em cada hotel. E assim começou-se o trabalho. Em 1908, a igreja, o Conselho de Pastores nos Estados Unidos, abraçou o ministério gideônico. A igreja, então,
começa a apoiar o ministério gideônico, ofertando para o ministério gideônico. Cada Novo Testamento desse tem um custo de R$5. E a partir de 1910, nós, os Gideões Internacionais, começamos a visitar as igrejas, fazendo um breve relato daquilo que é feito pelos Gideões Internacionais. E assim nós somos conhecidos como o braço estendido da igreja. Essa semana que se passou, os 15 dias atrás, nós fizemos todos os hotéis de Dourados, deixando em cada quarto, Hotel Laguna, Hotel Guaporé, enfim, todos os hotéis de Dourados. A gente chega, aqueles que permitem que a gente adentre, em cada quarto uma pessoa nos acompanha e a gente deixa ali na cabeceira um Novo Testamento. E assim nós recebemos muitos testemunhos. Esses dias, Hotel Elos, aqui em Dourados, fazendo uma visita, a pessoa nos procurou e falou: olha, ficou uma carta aqui para vocês que distribuem essa Bíblia. E a carta é um testemunho de uma senhora que foi para o hotel com a intenção de tirar a sua vida. Teve os momentos dela, as coisas dela, então ela conta nessa carta, agradecendo, porque lá ela encontrou a palavra de Deus. E lá ela leu em certa parte que diz, o Senhor Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E aquilo tocou o coração dela. E ela então deixou essa carta agradecendo. Por quê? Está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. E ela vai cumprir aquilo que foi designado. Assim, irmãos, os Gideões Internacionais têm trabalhado diuturnamente, distribuindo a palavra de Deus no mundo inteiro. Iniciou-se em 3 Gideões. Hoje nós somos mais de 150 mil no mundo. Aqui em Dourados nós temos 3 campos, nós nos dividimos. Eu faço parte do campo Dourado Sul. Comigo tem uma boa... os irmãos, eu gostaria que ficassem em pé, para os irmãos notarem eles ali. São os irmãos Gideões que estão me acompanhando e são de diversas igrejas. Ali tem Assembleiano, tem Batista, Igreja Filadélfia, Igreja Presbiteriana, IPI, enfim. Por quê? Nós nos unimos assim para fazer a distribuição da palavra de Deus. Recentemente fomos a Carapó, fizemos toda a cidade, as escolas, né? As escolas nós entregamos esse menor para os alunos do 5º ano. Esse aqui. Tenho certeza, quem já recebeu um desse Novo Testamento? Olha que maravilha, que maravilha. Aqui na cidade vocês têm um testemunho, o pastor Flávio, da PIB, ele foi alcançado por um Novo Testamento, e assim muitos. Este Novo Testamento nós entregamos para os alunos, enfim, também é entregado para as Forças Armadas, né? Nós entregamos este outro aqui, ó, que é personalizado, este aqui, né? E é entregue para o Exército, né? Ali nas Forças Armadas, para o Exército, os policiais militares, bombeiro, nas prisões, na PED, a gente entrega esse aqui. Aqui em Dourados, mais de 2.000 detentos, a gente vai todo ano. Os que querem receber, é feito esta entrega. E as nossas esposas, nós chamamos de auxiliares. Elas fazem as clínicas médicas, né? Os hospitais, o hospital evangélico agora essa semana foi feito. E para o pessoal da área da saúde é entregue este branquinho, que é para o pessoal da área da saúde, enfermeiros, médicos e tal, dentista, é feito esse trabalho, é feito pelas nossas esposas. E ali, irmãos, nos hospitais, o paciente, a pessoa aguardando o tratamento, o diagnóstico, ele tem acesso à palavra de Deus. Por isso, se fala do braço estendido da igreja, que a gente vai, muitas vezes, onde a igreja não pode ir, e ali depois ele procura. Conta-se um testemunho de um moço que, num hotel, ele encontrou um Novo Testamento, e ali ele levou embora, porque o objetivo é esse, a gente deixa no hotel e diz, olha, pode deixar levar, por isso que a gente passa todo ano. E ele, durante o dia, ele furtava, fazia coisas erradas, e ele conta que aquele Novo Testamento impactou a vida dele. E ele morava na rua, nos dias que ele não conseguia dinheiro, ele morava na rua. E certa noite, chovendo muito, ele foi visitado por esse pessoal que faz a recolha do pessoal da rua.
E aí ali ele encontrou um pastor, pessoas que explicaram para ele sobre aquele Novo Testamento, ele apresentou. Enfim, hoje ele é um pastor e assim o Novo Testamento tem alcançado muitas vidas. Meus irmãos, este trabalho tem acontecido diuturnamente. E nós precisamos da igreja, precisamos primeiramente da oração dos irmãos, porque muitas portas têm se fechado, irmãos. Não são poucas as escolas que já não permitem mais a distribuição dos Novos Testamentos. Nós temos aqui no estado do MS uma lei estadual que permite que a Bíblia seja colocada à disposição de alunos e professores. Todavia, há muita resistência. Muitas vezes a gente tem trabalho para colocar. Então, precisamos das orações para que o trabalho vá à frente, continue acontecendo. Precisamos das vossas contribuições. Como eu disse, a gente chega diante da classe e diz, olha, nós viemos trazer um presente para vocês. Hoje nada mais se dá, irmãos, vocês sabem disso. Os alunos muitas vezes pegam e falam, mas é gratuito? Aqui embaixo, se vocês notarem, vem escrito, este livro não será vendido. E por que ele é dado de presente? Porque alguém já pagou por ele. É aquilo da igreja, nós gideões, por isso eu disse, somos profissionais liberais, comerciantes, né? A gente paga do bolso para sair essas viagens e tal, porque o Senhor nos chamou, porque está escrito que não foi a gente que decidiu isso, mas Deus nos escolheu e nos designou para a gente ir e dar fruto. Irmãos, a Bíblia diz que quando a gente partir desta vida, não se leva nada, a não ser, irmãos, a tua fé e as boas obras. As tuas obras o acompanharão. E Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes você não pode ir, você não pode estar lá na frente, mas você pode contribuir com R$5, com R$30. Então você pode contribuir para o Ministério Gideônico. De que maneira? Você pode se tornar um amigo dos Gideões, pegar conosco depois esse folheto, que aqui você pode fazer contribuições únicas ou mensal. Se você fizer contribuição mensal, você vai ganhar no final do tempo, num ano, você ganha 12 desse aqui para fazer o evangelismo pessoal. Então, irmão, contribua para este ministério. E outra forma de você contribuir, você colaborar com esta obra, é se tornando Gideão. Aqui nós temos já na igreja um irmão que é Gideão, é o irmão Ellen, está ali. Tem mais outro irmão? Olha aí que bênção. Então se torne um Gideão e venha conosco fazer essa distribuição. Então nós queremos agradecer ao pastor Mateus, pastor Tom, que assim nos dá essa oportunidade da gente relatar que o Senhor está trabalhando, irmãos. Ele está trabalhando, usa a minha vida, usa quem Ele quer para fazer a distribuição da palavra. E muitos frutos são alcançados. Então nosso muito obrigado, amada igreja, e que o Senhor continue nos sustentando na obra. Amém? Amém. O Ministério de Louvor já pode estar se posicionando. Graça e paz, igreja, amém? Momento importante também do nosso culto, para nós louvarmos ao Senhor e adorarmos com cânticos espirituais.
Eu convido você a se colocar em pé. Se você passou a semana inteira, se você tem motivos de louvor, de gratidão, a hora é agora de você dar um brado de gratidão ao Senhor, um brado de louvor ao Senhor. Louve ao Senhor e adore por tudo que Ele é. Olha só, houve um povo que num determinado momento da sua caminhada, eles ficaram aterrorizados e paralisados pelo medo e pelas circunstâncias. E sabe qual foi a resposta que eles receberam do Senhor? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? A marcha pressupõe uma constância, a marcha pressupõe uma perseverança, mas o povo de Deus não seguia pelo visível, pelo lógico e pelo óbvio. Nós nos guiamos por fé, por aquele Deus que vai suster o livramento, que vai prover o livramento na hora certa. Por isso nós marchamos, é no nome do Senhor. Aleluia. Toda arma contra nós perecerá. A igreja declara: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. vamos cantar o quê? O canto da vitória, Glória a Deus! vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O povo declara: O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim em suas mãos a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida. vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Por ti nós marchamos e caminhamos, Senhor. Nesse momento, você está convidado a ofertar e a dizimar a casa do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua semente nessa noite, amém.
no júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Minérios reconhecem, sua destra reinará. Deus de Judá. Leão de Judá, prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Agora nós convidamos o nosso guarda municipal de primeira classe, César Sestari, para fazer a oração dos dízimos e as ofertas, amém? Meu Deus, que o Senhor possa abençoar esses recursos que se apresentaram aqui nesse altar, meu Pai. Eles possam ser usados para engrandecer a obra do Senhor, meu Pai. Engrandecer a sua obra nessa cidade, nessa nação, meu Deus. E eu oro, agradeço, Senhor. Amém. Aleluia, graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Você pode se assentar por um instante, louvado seja Deus, aleluia. As luzes, glória a Deus. Você já percebeu que esse é um culto que está um tanto quanto diferente, com algumas participações e momentos especiais, e esse é um desses momentos. Quero chamar com muita alegria aqui à frente a nossa irmã Gabriela, o nosso irmão Natan, juntamente com o Matias e com a Betânia, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu já tive a oportunidade de fazer a apresentação de 2 bebês no mesmo culto, mas não que tivessem nascido da mesma mãe e da mesma barriga. Eu fiquei pensando como é que eu vou fazer, né? De cada vez. Mas que alegria. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano de 2024, você passou 24 grávida, né? Isso, ou foi em 23? Agora, talvez alguém vai me lembrar. Não, você ficou grávida em 2023, em 24. Mas, ou no final de 2023, ou no começo de 2024, o Senhor, Ele levantou uma palavra profética no nosso meio. Nós não sabíamos disso. De que o Senhor, Ele estava abrindo as madres
da igreja. Eu confesso que quando eu fiz essa oração eu nem percebi, e para mim, quando alguém falou, eu pensei que estava Deus falando sobre a madre espiritual, né? Mandar gente, a igreja vai ganhar muitas almas para Jesus, e amém. Só que aprove ao Senhor de fato abrir as madres, né? E nós então tivemos aí um boom de lindos bebês nesse lugar. E daqui a pouco está chegando a hora do Pedro, mas hoje é o dia do Matias e da Betânia, de serem apresentados ao Senhor Jesus. Semana passada estava aqui o Diogo e a Keila apresentando o Erasmo, nós falamos sobre isso, mas talvez você que por algum motivo perdeu, você pode se perguntar, pastor, mas vocês estão batizando as crianças? Não, esse não é um momento de batismo, mas para que você entenda, a igreja metodista, ela batiza crianças. Se esse é o desejo do pai e da mãe, de consagrar a criança a Deus, nós fazemos o batismo infantil, desde que os pais entendam que esse batismo, ele é uma parte de um todo, ele não é um todo, ele é parte de um todo, que é confirmado na profissão de fé, a confirmação do pacto batismal. Só que nós apresentamos todas as nossas crianças a Deus, porque nós entendemos que esse é o cumprimento da palavra do Senhor, que nos indica, que nos ensina, que nos manda a apresentarmos a criança no altar do Senhor, para que sejam entregues e consagradas a Deus. E hoje nós vamos fazer isso, nos consagrar ao Senhor, de uma forma pública, a vida do Matias, o primogênito, né? E da Betânia, em nome do Senhor Jesus. E eu digo que nós vamos consagrá-los de forma pública, por quê? Porque eles já foram consagrados. No momento em que o Natan e a Gabi, eles começaram a orar, eles já começaram a consagrar o Matias e a Betânia, mesmo sem saber, eles já começaram a consagrar os filhos que o Senhor daria a Deus. Eu não sei se eu posso dizer algo aqui, não sei. Eu acho que assim, a gente muitas vezes não entende o poder que tem uma oração. Em dado momento, o Natan e a Gabi estavam orando por filhos, acho que foi a Gabi que orou, né? Falando, Senhor, se for da tua vontade, manda gêmeos, né? Não sei, chegou a pedir, Gabi, que fosse menino e menino também ou não? Isso aí foi de brinde do Senhor já, né? Gente, eu disse semana passada, eu vou repetir, o Natan, ele zerou a vida, tá? Na primeira gestação, vieram 2, um menino e uma menina. Se fosse eu, no dia seguinte, marcava vasectomia, que pronto, está resolvido. Mas eu sei que de repente o Senhor pode ter outros planos, outros filhos, né? Pensou, outros gêmeos, trigêmeos, receba. Mas a Gabi, brincadeiras à parte, ela fez essa oração, e o Senhor ouve a oração, e o Senhor, ele respondeu a oração, e ele deu essas bênçãos. E como eu disse, eu repito, os filhos que nascem na mocidade, eles são como flechas na mão do guerreiro, dos guerreiros, e bem-aventurados são os pais que enchem deles as suas aljavas. Então, Matias, meu amigo Matias, gente, eu fui lá, ele deu risada para mim, ele não chorou, a Betânia não chorou no meu colo, e vamos torcer para que não chore também, porque eu não combinei com eles antes. Eu fico impressionado com a capacidade que eu tenho, de quando eu começo a falar, vocês ficam olhando para mim, eu fico feliz, de verdade, é verdade, Betânia, eu fico muito feliz, você, que princesa, vocês não viram, mas ela riu agora, tá vendo, estou falando, e a capacidade de você ter vindo a cara do seu papai, não vai chorar, tem a cara do seu papai e você é a cara da sua mamãe, gente. Mas eu quero dizer para você, Matias, e para você, Betânia, que vocês são amados pelo papai e pela mamãe, são amados por essa igreja que compõe os amigos e família, mas vocês são amados pelo papai do céu que cuida de vocês. E agora nós vamos orar por eles, no nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá. Diga assim, Senhor Jesus, nós faremos tudo, o quanto estiver em nossas forças, para sermos diante do Matias e da Betânia, testemunhas fiéis, para que eles conheçam a Jesus, professem a sua fé nele, e o declarem como seu único e suficiente Salvador. Como igreja, nós rogamos as tuas bênçãos sobre eles, no nome de Jesus.
Senhor, eu rogo nessa parte. Senhor, eu rogo nesse momento para que o teu Espírito Santo, Pai, continue se apoderando da vida do Martins. Que ele continue, Pai, sendo uma bênção. E que no nome do Senhor Jesus, que onde ele estiver, esteja também o teu Espírito Santo. Que onde ele pisar a planta dos seus pés, ele seja abençoado. Que o Senhor cuide e guarde todos os caminhos do mundo, para que ele cresça não somente em estatura, mas também em graça. No nome do Senhor Jesus. Matias, eu te abençoo e te consagro, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pega sua mão para cá. Senhor Jesus, eu também rogo nessa hora, Pai, que o Senhor venha com a tua unção e com a tua mão poderosa sobre a vida da Betânia. E que em todo o tempo, Pai, a vida desta tua filha seja protegida e guardada debaixo da tua poderosa mão. Que onde ela pisar a planta dos seus pés, que o teu Espírito Santo esteja com ela, a abençoando. Oh Deus, que o Senhor conte todos os anos, Pai, de vida dessa pequenina, debaixo da tua graça e do teu poder. Que nunca falte a ela a doce presença do teu Espírito no nosso Deus. E eu peço, Pai, que ela cresça, não somente em estatura, mas principalmente em graça diante de Deus. Betânia, no nome do Senhor Jesus, eu te abençoo e te consagro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mais uma vez, pega sua mão para cá. Abençoado. Pai, observa o Natan, observa a Gabi. Eles têm buscado uma coisa. Eles têm buscado te servir. Estar na tua casa, estar no teu altar. E eu sei, Deus, o casamento deles foi entregue nas tuas mãos. Eu sei que a vida, o ministério, os dons e os talentos foram entregues nas tuas mãos. E eu sei, Pai, que desde o momento em que eles descobriram, Pai, a gravidez, a gestação, eles já apresentaram diante de Ti a paternidade e a maternidade. Mas nessa hora, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Teu poder esteja sobre eles. E que na paternidade do Senhor, eles aprendam a ser pai e mãe, segundo a Tua vontade e segundo o Teu coração. Que nunca falte amor, que nunca falte disciplina, que nunca falte carinho, que nunca falte diálogo, Pai, mas acima de tudo, que nunca falte o apontar do caminho do Senhor. Eu abençoo o Natan e a Gabi. E no nome do Senhor Jesus eu peço que eles prosperem na paternidade e na maternidade. E que o Senhor os abençoe sempre quanto tem. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. No final, nós vamos poder, a Amanda está ali com a câmera, então os familiares, os amigos, quiserem tirar uma foto, está aberto aqui, vocês fiquem à vontade. Também nós queremos nos lembrar de toda a família da Gabi, que não pode estar aqui fisicamente. Mas eu quero lembrar você, meu irmão e minha irmã, que faz parte da família. Primeiramente, nós amamos ela, estamos cuidando bem. Segundo, nós podemos estar distante, fisicamente falando, mas espiritualmente nós estamos no mesmo lugar. E espiritualmente nós queremos que no Senhor Jesus, a oração de vocês está chegando neste lugar. Amém? Deus nos abençoe. Deus abençoe, Gabi. Deus abençoe, Natan. No final, quero tirar uma foto com vocês, hein? Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês já receberam do Senhor? Estão preparados para a palavra de Deus? Amém?
Só que nós vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. Se coloque de pé, vamos cantar ao Senhor. Muitas vezes a nossa vida aqui, né, nos leva a sofrer às vezes alguns ataques nas nossas emoções, na nossa fé, que querem trazer incredulidade, quer trazer dúvida e temor. E muitas vezes querem enterrar até aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos que o nosso Deus ressuscita os mortos. Ele traz à existência coisas que não existem e elas passam a existir. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você está precisando, eu não sei o que o Senhor precisa reviver na sua vida. É um sonho, é um propósito. É acreditar em alguma coisa que já morreu, ou que respira por aparelhos. O nosso Deus é um Deus de vida. Clame o nome de Jesus. Ele é um Deus de milagre. Clame na sua casa, clame no seu trabalho, clame nas ruas de Dourados, clame nessa cidade, nesse estado, nesse país. Clame o nome de Jesus, declare o nome de Jesus. Ele é um Deus de milagres, Ele é poderoso e Ele está aqui. Clame, então somente clame o nome de Jesus. Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Esse nome é vida. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora um grande coral vai declarar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Só o Senhor pode fazer. O que nós não podemos, o Senhor pode. Confiamos e servimos um Deus vivo. A palavra de Deus nos diz que o céu dos céus não pode conter a grandeza do nosso Deus. Então louve, louve, louve. Se está chorando, louve. Se está sofrendo, louve. Se está feliz, louve. Mas em todo momento, entregue o seu louvor ao Senhor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Já começa louvando. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, Senhor, é para ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor se move, trazendo, Senhor, aquilo que não existe, abrindo aquela porta que já se fechou, porque quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Assim diz a sua palavra, que o Senhor ressuscita mortos, o Senhor traz à existência, Pai, aquilo que já não existe. É por isso que nós glorificamos, nós sabemos o Deus que nós servimos, nós temos visto os teus milagres, nós temos visto o Senhor acontecer, salvar, trazer vidas, curar, restaurar, reconciliar. Nós temos visto e nós vamos proclamar na nossa cidade, na nossa família, e declarar pelas ruas que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Toma o seu assento, querido, querida. Como eu disse, nós temos hoje um culto de muitos momentos. E eu confesso que faz um bom tempo que eu estava esperando esse momento chegar. Quero chamar aqui à frente a Bianca, o Paulo, a Jacirene, no nome do Senhor Jesus. E o Miguel. Achei que o Miguel ia estar lá no Metokids. Quem é que conhece a Jacirene? Levanta a mão para eu ver. E o Paulo? E a Bianca? E o Miguel? Senão ele fica chateado, gente. Vai conseguir falar? Graça e paz, igreja. Amém? Hoje é com muita alegria, né? Com a graça de Deus, a gente está aqui para testemunhar o milagre, as bênçãos e a cura de Deus na vida da nossa filha. Eu vou fazer um breve relato, né, no que nós passamos durante alguns meses, né, com a doença da Bianca. Alguns irmãos já sabem, outros ainda não sabem, mas no final do ano passado, de 2024, a Bianca começou a reclamar que a barriga estava dura. Ela falava: mãe, minha barriga, estou sentindo a minha barriga dura, estou sentindo a minha barriga dura. Mas até então ela não reclamava de dor nenhuma. E a gente, né, na correria, eu trabalho o dia todo, e aí fiquei naquela, né? Falei, ainda comentei com ela, falei: você deve estar engordando, né? E aí passou, né? Ela não sentia dor e foi passando. E no início desse ano, se eu não me engano, em final de janeiro, ela reclamou de novo, né? Que a barriga estava mais dura, estava mais inchada. Só que aí, novamente, ela não reclamava de dor, né? Ela não sentia dor. E aí a gente foi novamente deixando passar. Até que no início de fevereiro, né? É que eu não me lembro bem as datas, assim, mas bem no finalzinho de janeiro, ainda no momento que ela reclamou que a barriga estava mais inchada, ela começou também a sentir dor. Aí veio, né, ela ficou um dia, a gente teve que sair, eu e o Paulo, e a gente até deixou ela na casa de uma prima. E ela reclamou esse dia, ela ficou deitada o dia todo, com muita dor mesmo. E aí, no outro dia, também, a gente precisou sair novamente. E aí, eu deixei de novo ela nessa mesma prima. E nesse dia também, ela teve mas muita dor. E aí, foi que eu levei, né? Eu trouxe ela no clínico. Passei ela pelo clínico. E aí, a gente explicou toda a situação, né, dessas dores. E o clínico pediu uns exames, né, para ver o que era. Aí examinou, examinou ela ali na consulta, e ele pediu os exames. Até a Bianca, conversando com ele na consulta, ele perguntou se podia ser como é o nome? Ela questionou ele se podia ser um teratoma.
E aí ele falou que possivelmente não, né? Mas que ele também não tinha certeza, só ia ter certeza através dos exames. E aí ele pediu uma tomografia. E aí a gente foi atrás da tomografia, fizemos, ela fez, aí retornamos para entregar a tomografia e ele ficou bastante assustado. E me deixou, né, muito apavorada, porque só estava eu e ela na consulta. E assim, ele foi muito assim, ele me deixou desesperada, porque ele falou assim, olha, isso não tem jeito de ser um teratoma, está muito grande, é uma massa muito grande. E ele falou assim, é um tumor. Aí no momento que ele falou que era um tumor, eu já desabei ali, né? E aí ele falou assim, inclusive ele foi bem ríspido, falou assim, olha, é um tumor, eu não sei se é maligno, eu não sei se é um câncer, se é maligno. Inclusive ele falou assim, se ela vai morrer, eu não sei, sabe? Bem assim, aí a sorte que o Paulo estava na cidade comigo. E aí a gente já ficou, aí ele falou assim para mim, você vai atrás procurar um oncologista urgente. E aí olhou bem no meu olho e falou assim, quando eu falo urgente, é urgente, não é daqui uma semana, não é daqui 15 dias, é amanhã, de preferência hoje. E aquilo eu já fiquei doida, né, desesperada. Aí ele falou assim, eu quero que você procure o Dr. Maurílio ou a doutora Janaína, que são os melhores cirurgiões aqui da cidade, e você procura eles. Aí eu já cheguei no carro, já expliquei tudo para o Paulo, o que ele tinha falado, esse susto, né, que ele tinha me dado. E a partir daquele momento eu comecei a correr atrás de achar o Dr. Maurílio, né, na cidade. Ele atende na Cacemes, a gente tem um convênio, só que ele não tinha mais, a agenda dele estava lotada, eu ia conseguir consulta com ele só no final de março, comecinho de abril. E eu fiquei, como o doutor falou que era urgente, né, eu fiquei desesperada que não conseguia. E fui atrás da doutora Janaína, né, que foi as duas indicações dele. E também não conseguia, a doutora Janaína também ia ter agenda só para final de abril. E isso ainda era no início de fevereiro. Eu procurei o doutor Maurílio na cidade, em todos os lugares que ele atendia. Aí fui lá na Oncoclínica, que ele atendia lá, mas também, no momento, ele não estava mais atendendo lá, ele não atendia mais lá. E a moça, né, a recepcionista lá da Oncoclínica, ela falou assim, olha, eu expliquei a situação, tudo, porque eu estava, né, desesperada atrás dele, numa consulta com ele. E a moça falou, olha, eu vou entrar em contato com ele, vou explicar a situação e vou pedir para ele entrar em contato com você. Aí me passou o WhatsApp dele. E aí, por mensagem, eu mandei mensagem para ele, e naquela, sei, desacreditando, né? Eu falei, o doutor nunca que vai me atender, né? Aí, graças a Deus, né? Deus é tão maravilhoso que o doutor me respondeu à noite. E aí eu expliquei toda a situação para ele, ele falou, pode voltar lá no ambulatório, que ele atende lá só na quarta-feira. Você pode voltar, isso era na segunda-feira. Você pode voltar lá e falar que eu vou atender ela, que pode encaixar. Aí eu voltei na terça-feira de manhã, eu fui lá, e aí na quarta passamos por consulta com ele. E aí eu já falei, olha, doutor, falei tudo que o clínico tinha dito, falei, doutor, olha, pode ser um câncer? Aí ele falou assim, pode, não vou te dizer que não pode, mas é muito raro essa idade, ela é muito jovem, ela tem apenas 15 anos, isso é muito raro nessa idade. E aí ele pediu mais exames, ele pediu 2 ressonâncias e tomografias. E aí, assim que ficou pronto, a gente retornou nele, e era uma massa muito grande que recobria todo o ovário dela. E pela ressonância ele viu que já tinha outros pontos, né, outras manchas brancas, né, essa massa já tinha se expandido para outros lugares. E aí ele falou, olha, vou marcar a cirurgia com urgência, já sai daqui, já passa lá no SAD, no anestesista, e marca o anestesista já, para ela fazer uma consulta lá, e já vou entrar com pedido com urgência para ela fazer a cirurgia. Aí ele explicou que não ia ter como ter que fazer a cirurgia, seria um corte grande, pelo tamanho da massa e tudo mais. Aí tá, a gente marcou, né, deu certo a cirurgia, o dia da cirurgia chegou,
E no dia 11 de março, ela fez a cirurgia. A gente chegou bem cedinho para fazer. E ela demorou nesse centro cirúrgico, demorava e não saía. E eu já fui ficando agoniada, né? O Paulo também já foi ficando agoniado. E aí o doutor me chamou lá na porta do centro cirúrgico. E ele já estava lá dentro do centro cirúrgico com o patologista para fazer análise dessa massa. E aí nessa análise ele já me falou lá na porta do centro cirúrgico que era um tumor maligno e que daí a partir daquele momento meu mundo, né, eu fiquei desesperada. Meu primeiro pensamento era de que a gente ia perder a nossa filha, né? Que a gente fica sem chão, sem saber, né, para onde ir, o que dizer, o que falar com magia. Eu só sabia chorar. E aí ele falou assim: olha, mãe, eu chamei você para falar. Aí eu pedi para chamar o Paulo, né? Falei: eu quero que o senhor chame meu esposo, a gente vai conversar junto. E ele falou assim: olha, o outro ovário está limpinho, o útero dela também está limpinho, mas o procedimento nessa situação é tirar tudo, tirar o ovário, tirar o útero, para não ter problemas maiores futuramente. Aí a gente conversou, eu e o Paulo, e a gente decidiu deixar o outro ovário e o útero que estava limpinho. E aí ele falou assim: tá ok. Aí ele voltou para o centro cirúrgico para finalizar a cirurgia e fechar ela e tudo mais. Só que, na hora que chegou lá de volta para fazer uma análise, e a doutora Janaína ainda estava lá observando ela, ele descobriu, né? Ele encontrou já uma raiz dos dois lados do peritônio. E aí ele me explicou também que nós temos um líquido na região pélvica, e nesse líquido também ele encontrou uma raiz. E aí ele falou que ele, depois que ela saiu, né, que ela foi para o quarto, ele foi explicar direito para a gente e falou: olha, mãe, infelizmente aquela nossa conversa de deixar o outro ovário e o útero não podia existir mais, porque era um risco muito grande de deixar, né, e acontecer coisas piores, né, da doença se espalhar para outros órgãos. E a gente retornou na consulta. Até então, foi tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas nós não sabíamos ainda, né? Quando ele falou para mim que a gente decidiu que deixaria o outro ovário e o útero, foi a última conversa ali. Depois a gente só voltou a conversar com ele sobre isso na consulta, quando ele foi avaliar os pontos. Aí ela foi para o quarto, ele passava lá todos os dias, 2 vezes por dia. E aí ele não falou comigo que ele tinha tirado o útero e ele tinha tirado o outro ovário. Ele não falou. E aí ela reclamando de muito calor, e já era pelo processo dela ter retirado, né, o outro ovário, por conta da menopausa cirúrgica, né, que ela entrou. E aí a gente, no retorno da avaliação, com uns 15, 16 dias, foi que ele falou, né? Ele deu essa notícia triste para a gente, que ele precisou tirar, que ele tinha encontrado essas raízes. E aí ele falou: olha, ela vai ter que fazer a químio, por uma medida de precaução, porque pode ter alguma raiz aí minúscula que eu não consegui ver. Ele falou assim: olha, tudo que eu e a doutora Janaína, a gente encontrou, a gente viu, a gente tirou com margem, com bastante espaço para não acontecer de ter alguma raiz aí. Mas pode acontecer também de ter alguma raiz minúscula que a gente não conseguiu enxergar. Então ela vai passar pelo processo da quimioterapia. E aí entra a nossa luta, né? A maior, porque é difícil, uma batalha difícil, dolorosa. Uma menina de 15 anos, né, passar por todo esse processo. E a gente, né, com ela, graças a Deus, ela é uma fortaleza, né? Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão maravilhoso, que Deus sustentou ela para ela nos sustentar, porque ela me sustentou.
ela com a força dela, ela me sustentou todo esse momento. Porque ela, em momento nenhum, ela se deixou abater, sabe? Ela se deixou ficar triste. E, por outro lado, eu desabei, né? Tentava fazer de tudo para não deixar, né? Ela perceber a minha fraqueza, o meu desespero. E ela forte. Graças a Deus, ela forte. E aí a Paola falou, vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja, lá a igreja vai abraçar vocês, os irmãos vão abraçar vocês. E a gente veio, né? A gente encontrou esse apoio no pastor Tom. A gente encontrou esse apoio em cada irmão, né? O abraço de vocês, as orações, o sustento de vocês nas orações, né? Junto com a gente. E eu não quero falar de nomes, né? Porque eu sei que a igreja toda, né? A igreja toda caminhou conosco durante todos esses meses, nos sustentando, a minha família também. Graças a Deus, minha família me apoiando a gente, né? Sustentando a gente também nas orações. Mas aqui estamos. Graças a Deus, a gente venceu. Assim, ela é tão forte, e Deus sustentou tanto ela, tanto, com o amor dele, com as bênçãos e as misericórdias, que ela passou mal uma única vez, em todo esse processo de 28 sessões de quimioterapia que ela fez. Né? Ela ficou triste no momento que ela soube que ela ia perder o cabelo. E o Dr. Maurílio, em consulta, ele falou que ela não perderia os cabelos, mas chegou na consulta com um oncologista clínico e ele já falou, você vai ficar careca. E aí foi o momento que ela, né, chorou, porque o cabelo dela é tão lindo, mas Deus sustentou também aí nesse momento. E aí tem uma parte também, irmãos, que eu esqueci, né, de falar, que foi a questão do processo da quimioterapia. Ela, por ter apenas 15 anos, era para fazer a quimioterapia em Campo Grande, porque o convênio, essa idade, ele não atende aqui as químios. Ela entra ainda na pediatria, pela idade. E aí, na consulta, né, com o clínico, na primeira consulta, ali meados, mais ou menos dia 16, 17 de abril, que foi a primeira consulta com um cirurgião, com oncologista clínico. E aí ele falou, olha, ela não vai poder fazer aqui, porque ela ainda entra na pediatria, mas eu estou vendo que ela, né, pelo tamanho, pelo físico, eu faço nela aqui o tratamento. Né? O doutor falou, eu faço. Aí vocês agora têm que correr atrás para o convênio liberar, para fazer aqui na cidade. E aí foi que ele falou assim, só aqui, vocês já entrem em contato com o Campo Grande e já diz que o encaminhamento aqui, já envia o encaminhamento e fala que é com urgência lá em Campo Grande, porque costuma demorar. E aí a gente foi embora, né, da consulta. Quando eu cheguei no carro, falei para o Paulo, eu não me conformo de não lutar, né? A gente já chegou até aqui, a gente vai lutar para a nossa filha fazer a quimio aqui na cidade, as químios aqui na cidade. Porque o doutor não está se recusando a fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus vai nos ajudar. E aí a gente foi, né? Eu voltei, saí do carro com ele, ele já tinha ligado o carro para a gente ir embora, que a gente mora em Vila Vargas. E aí eu falei, desliga o carro de novo e vamos voltar lá. A gente vai conversar com o responsável, né? Pelo setor ali da quimioterapia. E aí a gente foi. Cheguei lá e falei, olha, eu quero falar com o coordenador aqui, da quimio, que faz aqui as químios. E aí a gente foi, né, conversar. Aí fomos, a enfermeira falou assim, olha, só amanhã, porque hoje ela já foi, é o doutor Davi, que é o responsável, e a Silviele. E nenhum dos dois está mais aqui no hospital hoje. Aí a gente foi embora, no outro dia, cedinho. Isso foi que dia? Isso foi numa quinta. Na quinta-feira de manhãzinha a gente estava lá já.
para conversar com um dos dois, o doutor Davi ou a Silviele. Aí a Silviele atendeu a gente. E assim, pelo nome, né, a gente não se ligou, né, com a cabeça toda preocupada, né, sem raciocinar direito. Que a gente, o nome, né, Silviele, que é um nome diferente. E aí, chegando lá, que a gente foi conversar com ela, a gente já viu que era nossa conhecida. Foi companheira do Paulo, né, amiga do Paulo de colégio. E aí a gente explicou toda a situação, que ia ter que fazer, por que ela estava passando, ia ter que começar a fazer as sessões de químio e só tinha em Campo Grande, para ela só em Campo Grande. Aí a gente queria, né, a gente estava lá para lutar para o convênio liberar aqui na cidade. Ela falou, não, pode deixar, que o que depender de mim, eu vou ajudar vocês. E aí ela já ligou para Campo Grande, a menina lá, a responsável de lá, não atendia. Ela falou, olha, eu vou mandar mensagem para ela, vou explicar toda a situação. E vocês vão ter que ir para casa, porque não tem mais o que vocês fazer aqui. Ela falou assim que eu tiver uma resposta, eu entro em contato com vocês. E a gente foi embora, né, agoniado, com aquela angústia de como que a gente ia fazer, né, para ir para Campo Grande. A gente tem família lá, mas mesmo assim é difícil, né? Nesse momento ela ia, né, ela queria o cantinho dela, o lugarzinho dela, né? E aí tudo aquilo dela ficar ruim, dela ficar muito ruim, dela passar muito mal, eu já coloquei na cabeça, né? Como que ela vai passar mal, né? Se ela precisar vomitar, se precisar correr com ela para o hospital, como que a gente vai fazer, né? Longe de casa, sem conhecer ninguém, para lá, assim, tudo bem que a gente tem a família, mas não é a mesma coisa, dela estar no lugarzinho dela chegar em casa e poder deitar, né? E aí, novamente, a mão de Deus, né? O poder e a graça do nosso Deus na nossa vida. Quando a gente chegou em casa, o Paulo abriu a porta, a gente colocou o pé na varanda, a Silviele ligou de volta, falando que o convênio tinha liberado para fazer em Dourados. Né? Graças a Deus, Deus sustentou a gente em todo momento a mão de Deus estava ali, né? Nos sustentando, nos abençoando e nos dando a vitória. E ela foi ali, né? Eu falo que é Deus, só Deus. Que a gente encontrou, né? Na primeira sessão de químio, eu só chorava. E aí eu ficava em cima da enfermeira para achar a veia dela, para pegar a veia dela. E a gente encontrou ali dois anjos, né? Que é a Carol e a Nete, que é a irmã do irmão Robson, a cunhada da irmã Márcia. Nossa, a Nete, quando a gente retornou agora, quinta-feira passada, o que eu não chorei dentro do consultório do médico, eu chorei abraçando a Nete e a Carol. Porque elas foram os nossos anjos ali. São maravilhosos, atenciosos, dedicadas. E nós retornamos agora na quinta-feira da semana passada. Ela terminou a químio no dia 28 de julho. E na quinta-feira da semana passada, a gente retornou com ela para entregar os exames, né? Os exames. E pela glória de Deus, pelas maravilhas de Deus, pelo milagre dele, a minha filha não tem mais nada. Os exames estão todos normais, os marcadores tumorais que o doutor pediu também, tudo normal, graças a Deus, todos bons, né? Deus é o Deus de milagre, Deus de cura, Deus que curava e fazia milagres lá no passado, é o mesmo Deus que faz o milagre hoje. Eu lembro que em Laranja Lima, quando a Oleni, ela pediu oração pela Bianca, ela falou, pastor, a filha da Jacirene. E eu, aí na minha cabeça, quem que é Jacirene, meu Deus? Não lembrava. Mas quando ela falou sobre
o tamanho do tumor que tinha sido removido, eu pensei, deve ser uma senhora, ser uma mulher, pensei comigo, já é mãe. E a Paola mandou mensagem para mim, eu compartilhei com o pessoal e na minha cabeça uma mulher. Aí a Paola falou, pastor, eu vou levar num evento que vai ter aí na igreja, o senhor ora? Eu falei assim, amém. E eu vi chegar essa moça bonita, eu fiquei esperando, falei, a família não vai vir. E Deus foi falando naquele dia, Deus foi ministrando sobre cura desde lá, né? Eu não me esqueço que, vocês sabem, quando eu estou pregando, eu sempre falo o nome de algumas pessoas. Eu estava falando sobre a ressurreição da filha de Jairo. Eu olhei para o Paulo e falei, meu irmão, ela pode, Deus pode, lembra, Paulo? E aí no final, quando chegou a hora de orar, eu fiquei assustado, porque aí eu fiquei sabendo que era a Bianca. E, bom, nós temos os nossos irmãos aí que são da área da saúde, então você sabe que a olhos humanos não tinha muito o que fazer, senão acreditar no milagre, no poder de Deus. Inclusive, em alguns momentos isso foi dito, mas isso foi para testemunhar a nossa fé no Senhor. E nós, todas as orações, eu fiz um compromisso com a Bianca aqui. Você lembra, Bianca? Falei que eu ia orar por você. Nós oramos. E nós temos a nossa reunião de oração toda primeira semana do mês, alguns meses é na segunda semana. E nós oramos incessantemente, todos os dias pela Bianca. E todas as vezes, igreja, que eu chegava lá para visitar, eu sei que alguns de vocês pensam, pastor, o senhor não visita, mas o pastor visita, amém, Jacirene? Amém. Só que eu não visito para comer bolo, eu não vou na sua casa comer um bolo, eu vou visitar quem realmente precisa de visita. E eu cheguei lá, teve vez que eu vi o olho do Paulo marejado, teve vez que eu vi que a Jacirene estava meio assim, e a Bianca fazendo o quê? Experimentando peruca com o pastor, dando risada. Ela tem umas fotos, eu tenho também, de peruca, nunca desanimada, nunca chorando, mas confiando que o Senhor pode fazer milagres. Amém. E o Deus que nós servimos faz milagres, amém? Amém. E está aqui mais uma prova de que Deus faz milagre. E isso é para que você entenda, igreja, que há poder na oração, e há poder no nome de Jesus. Quem confia no Senhor não se decepciona. No nome do Senhor Jesus, Bianca, que o Senhor ele continue te usando, para que você seja esse canal vivo, que mostra que o milagre ele é real. Paulo, Jacirene, Miguel, tudo que vocês tinham que chorar, vocês já choraram de tristeza. Agora é hora de alegria. E crer no Senhor Jesus. Você está cuidando dela, Sidney? É bom cuidar, tá? E ela está cuidando de você? Você cuida dele, tá? Vamos nos colocar de pé. Estender a sua mão para cá. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Porque não há outro Deus como o Senhor. Não há outro, não há outro, Pai. Não existe outro nome que esteja acima do Teu nome, Pai. Ou que importa, Pai, para que nós sejamos salvos. Eu Te agradeço, Senhor, porque a vida da Bianca é a prova de que o Senhor é o Deus que não muda. O Senhor é o Deus que não deixa de ouvir a oração e o clamor. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes os Teus planos, Pai, o Teu direcionamento é diferente do nosso, ok, mas nós sabemos e cremos que o Senhor é o Deus de cura, que Tu és o Deus de milagres, que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. E hoje, nessa noite, nós exaltamos o Teu nome, Jesus, porque nós clamamos e o Senhor nos ouviu. E porque hoje nós podemos nos alegrar na certeza de que o Senhor derrama vida e vida em abundância. E Pai, nós Te agradecemos pela vida da Bianca, Pai. Agradecemos, Pai, porque ela é sinal do Teu poder, Pai, que da ponta da cabeça à planta dos pés, que ela continue, Pai, sendo instrumento do Senhor para testemunhar que Tu és o Deus poderoso. E agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que cada folículo capilar volte a dar fruto,
volte a crescer, um cabelo mais lindo do que era antes, Pai. Ó Deus, que no nome do Senhor Jesus, Pai, tudo, Pai, o que foi tirado seja restituído, Pai, em triplo, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço, Pai, que o Senhor continue derramando fé, Pai, sobre a vida da Jacirene, sobre a vida do Paulo, Deus, sobre a vida do Miguel, que essa família continue crendo que tudo é possível ao que crê. E toda oração, no nome do Senhor Jesus, chega até o teu trono de glória, Pai. E ajuda-nos, Pai, enquanto igreja, a nunca duvidarmos, Pai, a nunca deixarmos de crer que ao Senhor pertence o sim e o amém, e a nós apenas o descansar, Pai. A nossa oração no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Você pode se assentar. Ontem nós tivemos um acampamento aqui, um acampa dentro, com os nossos jovens juvenis, ou pelo menos com boa parte deles. E eu disse algo que eu quero repetir aqui agora. Sabe, o Senhor, Ele nunca prometeu que Ele nos livraria dos momentos de dores. Ele nunca nos prometeu que tudo seria festa, alegria, que nós nunca sofreríamos. Pelo contrário, o Senhor, Ele nos prometeu que Ele seria glorificado nas nossas dores, glorificado nas nossas tristezas, porque aquilo que para o mundo é motivo de lágrimas, em Deus se torna júbilo de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Amado, amada, não deixa de crer em Jesus, não. Não deixa de confiar no Senhor. Vou pedir ajuda com as luzes aqui. Você pode, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 33. Salmos 33, verso de número 12. Mesmo sentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor que nos diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Ou numa tradução um pouco mais coerente com o original bíblico, no hebraico: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujo Deus é o cabeça. Feliz, Deus te abençoe, Isa. Feliz é a nação cujo Deus, o Yahvé, o Jeová, o Adonai, o Elohim é quem governa. Feliz é o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? E por que o salmista declara isso? Ele declara isso porque aquele que tem o Senhor como seu cabeça, aquele que tem Deus como o seu Senhor, mesmo quando passam por vales de sombras e de morte, eles podem descansar na certeza de que Deus está cuidando deles. Amém? Não foi esse o testemunho que nós ouvimos aqui agora? São aqueles que entendem e que sabem, aqueles que conseguem compreender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo daquelas que às vezes fogem das nossas mãos. Porque eu vou te dizer uma coisa: pouca coisa está no controle das suas mãos. Bem pouca coisa está no controle das suas mãos.
E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho a missão de pregar essa mensagem em 15 minutos. Quando for 8h45 nós vamos orar. Eu tenho 15 minutos para falar ao seu coração. Meu amado, minha amada, posso ser sincero com vocês? Estou cansado.